Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo da nossa série Robots. No vídeo de hoje vamos continuar o software do sensor frontal do DumpBot. Estamos a cada semana evoluindo um pouquinho mais aquele software para capturar o eco do sensor de ultrassom, que é o sensor selecionado para ser este sensor frontal do DumpBot. Vamos ver hoje como capturar certinho a largura de pulso do eco em microsegundos com o microcontrolador PIC 12F675. Segura aí! Estamos aqui no Isis com o sistema de simulação para emular o nosso sensor frontal. Até aqui tínhamos desenvolvido a interrupção externa do PIC 12F675. Também utilizamos a interrupção do timer 0 para gerar aquele pulso de 10 microsegundos pertinente ao trigger do sensor de ultrassom. Tudo conforme o datasheet do sensor HCSR04 e também ligando e desligando o timer 1. A contagem do timer 1, que será justamente os registradores onde vamos armazenar a largura de pulso do eco do sensor de ultrassom. E eu coloquei aqui um código em HDL, que eu já vou demonstrar para você, para gerar este pulso de eco, ou seja, estamos emulando a largura de pulso de eco do sensor de ultrassom. Existem alguns módulos que você pode baixar, pesquisando, que emulam o sensor de ultrassom a partir de uma entrada de tensão, para diferentes tensões, diferentes larguras de pulso, mas eu particularmente prefiro emular o pulso diretamente. Vamos determinar uma distância tal que o sensor detecte o obstáculo e acione as duas saídas. Primeiro vamos acionar a saída 1 e depois a saída 2. Logo, ele terá a capacidade de medir duas distâncias distintas, o que aumenta a funcionalidade do nosso sensor. Conectei uma Logic Probe aqui à saída 1 com esta label, como você pode ver, para testarmos se estamos medindo adequadamente a largura de pulso. O software já está desenvolvido. Hoje eu me adiantei um pouquinho no desenvolvimento, pois a lógica é um pouquinho mais complicada. Mas após o desenvolvimento do código fica bem simples de entender. A interrupção do timer 1 é exatamente igual, para gerar aquele pulso de 10 microsegundos para o trigger, e aí modificamos um pouco a interrupção externa, que será que vai detectar a mudança de borda do pino de eco. E aí perceba que o conhecimento que estamos trazendo para vocês ao longo das semanas neste projeto do DumpBot, você pode adaptar para diversos projetos. Aqui estamos projetando o sensor frontal. O sensor frontal, que vai utilizar um sensor de ultrassom e um PIC 12F. Então você pode utilizar isso para outros projetos. Precisa de um sensor frontal para outro tipo de robô, ou para detectar alguma distância, você pode aproveitar esse sistema que estamos desenvolvendo, explicando detalhadamente em outros projetos. Você precisa medir a largura de algum pulso, não precisa utilizar esse circuito aqui, esse sistema necessariamente para o sensor de ultrassom. Você pode utilizar ele para medir pulsos em microsegundos. Só precisa remover o trigger aqui, que não será mais necessário, pois você só precisa medir um determinado pulso. E assim por diante, você pode utilizar a imaginação e adequar estes projetos para diversos outros, como você deve imaginar. Na configuração inicial aqui do processador, no main, eu inicializei o conteúdo do timer 1. Sabemos que o timer 1, isso já do curso de PIC das quartas, contém dois registradores de 8 bits, portanto, ele tem a capacidade de contar 16 bits. E é ele que vamos utilizar. Por isso, ele tem um byte mais significativo, que é o timer 1 high, e um menos, que é o timer 1 low. Eu inicializei os dois em 0. A flag desligada também, e aqui no loop infinito estou testando a variável global que eu criei nova, não tínhamos ela ainda, que eu chamei de pulse length, ou seja, a largura de pulso. Esta variável vai receber a largura de pulso em microsegundos. Eu estou testando se ela for menor que 500 microsegundos, a minha saída 1 vai a nível alto. Se não, else, a saída 1 vai a nível baixo. Com isso eu consigo estimar se estou medindo corretamente a largura de pulso.
Logo, aqui em cima, como variável global, eu declarei a pulse length. Declarei ela do tipo unsigned. Se eu não digo nada, o compilador já subentende que é uma variável int, do tipo inteiro, 16 bits. Entretanto, eu tenho que colocar unsigned para que ela seja capaz de contar entre 0 e 65.535. Se eu declarasse diretamente int, ela assumiria números negativos e os números positivos seria só até a metade da contagem. Isso é da linguagem Seance. Você tem como opção declará-la como long int, se você preferir, mas ocupa mais espaço na memória. Então, vamos ocupar apenas os 16 bits, que utilizando unsigned já resolve o nosso caso. E aí toda a lógica, todo o segredo da captura está aqui na interrupção externa. Configuramos a interrupção externa a priori para a borda de subida. Ou seja, ligamos o sistema, a interrupção externa fica aguardando essa borda de subida. O pulso de eco foi de 0 para 1, isso caracteriza uma borda de subida. Vai ocorrer a interrupção externa. Ele entra neste loop aqui, ou melhor dizendo, neste laço if, limpa a flag, e depois disso ele vai fazer dois testes. Ou melhor dizendo, testar uma vez, que eu utilizei a lógica do if-else. Ele testa o timer 1 on. Se o timer 1 está desligado, por isso essa exclamação aqui, ou seja, timer 1 on, underline bit igual a 0, e percebam que de fato eu inicializei ele em 0, aqui está ele vai efetuar o que está dentro desse laço, pois essa condição é verdadeira. O que eu farei aqui dentro, eu vou ligar o timer 1, atribuindo 1, ou seja, o eco foi de 0 para 1, eu inicio a contagem do timer 1. E vou modificar a minha borda de teste. Int id, eu atribuo 0 a este bit do option reg, o registrador option reg, e configuro a interrupção externa para a borda de descida. Significa que quando houver a borda de descida, o eco está em 1. Vai passar de 1 para 0, a borda de descida vai haver uma nova interrupção externa. E quando houver a interrupção externa novamente, ele entra de novo aqui, pois a flag será setada, esta condição será verdadeira, vou limpar a flag de novo, e aí ao invés de executar este laço if aqui, ele executa o else. Por quê? Porque o timer 1 vai estar ligado. Nesse else eu vou desligar o timer 1. Desliguei o timer 1. Desligando o timer 1, os registradores de conteúdo do timer 1 têm um valor em microsegundos. Adivinhem qual é o valor? É o valor da minha borda de subida. Show, né? Eu vou atribuir o conteúdo do timer 1 a pulse length. Para atribuir os dois registradores de 8 bits, eu preciso fazer essa sacada aqui, utilizar o Shift Left 8, que eu desloco 8 bits. Isso caracteriza como uma operação de multiplicação por 256, ou seja, o valor do timer 1 eu vou multiplicar por 256 e somar ao byte menos significativo. Isso eu já ensinei no curso de microcontroladores PIC, mas podemos ver rapidinho aqui na calculadora para você entender. Vamos supor que o timer 1 low tenha 8, decimal mesmo, e o timer 1 high tenha 2, decimal. O que eu vou ter na minha pulse length? Eu vou ter 2 vezes 256. Portanto, 2 vezes 256, que dá 512, certo? Esta multiplicação é porque eu desloco para a esquerda 8 bits. Uma operação de multiplicação é muito mais simples no processador quando eu desloco os bits para a esquerda. Ele efetua de forma muito mais rápida. Somando 8, que é o conteúdo do timer 1 low, 520. Então, eu tenho 2 no timer 1 high e 8 no timer 1 low, eu tenho 520. O processador, trabalhando em hexadecimal,
terá o seguinte conteúdo, terá 2, 0,2 no timer 1 high, 0,8 no timer 1 low, hexadecimal. Se eu passo para decimal, 520, então será o mesmo valor. Por isso, esta equaçãozinha aqui. Timer 1 high, shift left 8, para multiplicar por 256 de forma mais rápida, e eu somo ao conteúdo do byte menos significativo, timer 1 low. Depois disso, eu tenho que modificar para a borda de subida de novo, limpar o timer 1 para uma nova contagem. E aí o sistema volta àquela configuração inicial. Vamos compilar aqui. Nenhum erro, nenhum aviso. 15% de run, 10% de ROM. Beleza. Aqui no Isis eu já carreguei o hexa no processador. Eu dou um play. Eu tenho aqui no osciloscópio, canal 1 é o trigger, canal 2 é o eco e o canal 3 é a saída 1. Veja que a saída 1 aqui está em 0. A Logic Probe comprova isso. O eco está com uma largura de 600 microsegundos. Lembra que eu configurei para 500, estou testando se menor que 500, aí a saída vai a 1. Com 600, a saída está em 0, então beleza. Mas como eu gerei este pulso de 600 microsegundos a cada aproximados 60 mili, utilizando o recurso de HDL do Proteus, que é aqui em Generators Mode, Script Table, aí você tem esse gerador HDL, duplo clique nele e você cria este trecho de código aqui. Eu criei um loop, veja que eu tenho essa label loop, e go to loop, ou seja, um loop infinito, ele fica fazendo isso sempre. Então o eco igual a 1, que é o nível alto, 5 volts, sleep for é o comando para temporização no HDL. E o parâmetro é em segundos, por isso que eu coloquei 0.0006, 600 microsegundos. E o eco igual a 0, sleep for 0.06 segundos, que é 60 milissegundos. Agora eu vou alterar isso para um tempo menor que 500 micro. Vamos colocar, por exemplo, 400 microsegundos. Ok, dou um play e a minha saída vai a 1. Então ele está medindo o nosso eco de forma adequada e é isso que eu preciso para o sensor de ultrassom. Veja que barbada. Agora, se eu quiser trabalhar com a distância, eu crio uma nova variável no código, aplico a equação do datasheet, posso dividir o pulso em microsegundos por 58 e eu tenho a distância em centímetros. Legal, né? Está pronto, a lógica está finalizada, agora é só algumas adequações no software que veremos nas próximas semanas e depois desenvolver o sistema prático para utilizar como sensor frontal do DumpBot. Esse foi mais um vídeo da sua série Robots. Clique em gostei, favorite o vídeo, compartilhe com todos os seus amigos e se inscreva no canal se é novo por aqui. Aqui tem vídeo todo dia, muitos projetos, cursos, tutoriais, muito conhecimento para você. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Muito obrigado por assistir como sempre, nos siga em todas as redes sociais, curta a nossa fanpage no Facebook. Aquele abraço e até a próxima!